E aí, galerinha, estamos gravando mais um Entrando para a História. Bem, Evo Morales e a vitória de Juan Arce. O que houve e para onde vai a Bolívia? Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like e ativar o sino. Valeu! Bem, a Bolívia, pessoal, vem enfrentando fortes turbulências, como vocês devem ter visto na mídia recentemente. Então vamos entender esse problema. Quem é Evo Morales? Ele foi o 65º presidente da Bolívia, o primeiro de origem indígena num país fortemente indígena, detalhe, de 2006 a 2019. E ele ficou marcado por promover várias melhorias sociais e nacionalizar parte da economia. Bem, crise política. Evo Morales concorreu e ganhou as eleições em 20 de outubro de 2019 para o seu quarto mandato. Ele é filiado ao partido MAS, Movimento ao Socialismo. No dia 21 de outubro, no dia seguinte, às 19h40, Evo já liderava com mais de 10% de vantagem do segundo colocado da eleição. Houve uma paralisação na contagem que foi retomada às 21h25 daquele mesmo dia. Com 95% das urnas apuradas, Evo comemora o resultado, pois já sabia que a vantagem era muito grande e a tendência era que os votos fossem ainda mais para ele, porque a gente sabe que os povos indígenas moram em locais mais de difícil acesso, então as urnas que vêm de lá certamente lhe dariam forte vitória. Então já era muito claro que ele tinha ganho a eleição. Lembrando, pessoal, que na Bolívia a eleição é da seguinte maneira: para você ser eleito no primeiro turno, ou você tem 50% dos votos ou mais, ou você tem que ter pelo menos 40%, e o segundo colocado tem que ter 10% de votos a menos do que você. Então, os opositores, enfurecidos com sucessivos fracassos eleitorais, partem para uma agressão e chegam mesmo a incendiar tribunais eleitorais, queimando papéis, e iniciam um clima de caos na Bolívia que iria provocar profundas violências. Eles exigiam uma auditoria, e que ela foi feita, assim, pela OEA em 31 de outubro de 2019, e essa auditoria foi observada por países como Espanha, México e Paraguai. Em 6 de novembro, a oposição a Evo envia um relatório alegando que Evo fraudou as eleições, que houve fraudes no processo. Lembrando, isso é um relatório de movimentos oposicionistas a Evo. A OEA, lembrando, OEA significa Organização dos Estados Americanos. A OEA ela vai alegar que houve fraude, mas que depois foram refutadas, explicarei aqui no vídeo ainda. E isso cria um clima de caos na Bolívia, uma guerra hiperpolarizada entre dois campos, o de Evo, que é de esquerda, e os opositores de direita, ligados também a apoio dos Estados Unidos. Só que, em fevereiro de 2020, o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais renomados institutos de tecnologia do planeta, fez uma auditoria e constatou que nas urnas não houve nenhuma fraude, não houve nada no sistema eleitoral boliviano que constatasse fraude. Então, a gente está falando de uma instituição super séria dos Estados Unidos e que ela confirmou isso. Esses especialistas alegaram que a OEA cometeu uma grave falha em seu processo administrativo de identificar a fraude. O jornal The Washington Post, também dos Estados Unidos, foi quem publicou esse relatório do MIT de Massachusetts, e somado ao The Washington Post também teve o El País, um jornal também muito sério, espanhol, que publicaram. Outro grupo que se soma a esses dois já falados é o de Washington, o Centro de Pesquisa de Economia e Política, ou seja, também Estados Unidos, e refutou a ideia de fraude. Walter Milbaney, que é professor da Universidade de Michigan, também nos Estados Unidos, se juntou a eles, assim como outros 98 professores e especialistas universitários de vários países, como os Estados Unidos, Canadá, Índia, Brasil e Argentina, refutando a ideia de fraude. Em 7 de novembro, pessoal, com a escalada das tensões na Bolívia, ocorre um gravíssimo episódio, talvez o mais marcante deles. A prefeita da cidade de Vinto, Patrícia Arce, ela vai ser vítima de vandalismo
ela foi arrastada por radicais de direita, teve seu corpo inteiro pintado de vermelho e seu cabelo cortado. Essa situação foi muito grave, repercutiu muito na imprensa. Isso foi uma violência que escandalizou não só a Bolívia, como toda a América Latina e o mundo, e ficou muito manchado esse episódio. Além disso, eles obrigaram ela a assinar simbolicamente uma carta de renúncia no meio das ruas da cidade. Isso foi muito, realmente grave. Lembrando que ela também é do MAS, do partido de Evo Morales. Em 9 de novembro, forças de direita invadem vários meios de comunicação estatais. E eles promovem violência, vandalismo. Um clima de terror vem tomando a Bolívia naquela situação. É então que o golpe de Estado na Bolívia ele vai ser consagrado em 10 de novembro de 2019 por Janine Áñez, que era a então vice-presidente do Senado boliviano. Esse golpe se deu com o apoio dos Estados Unidos, obrigando Evo, sob clima de forte violência, ameaça de morte, ameaça de segurança da sua vida e sua família. Evo recebeu das Forças Armadas da Bolívia o toque de recolher, isto é, ele recebeu a seguinte ameaça: se você não sair e não renunciar, a sua vida e de sua família está em risco. Então Evo, ele, na prática, ele foi obrigado à renúncia, não foi uma renúncia normal, ele foi vítima de um golpe de Estado praticamente militar, né, como aconteceu no passado na América Latina. Ultimamente os golpes têm um caráter judiciário, mas foi flertando com o autoritarismo militar. Evo, então, vai para o México, asilado lá. Posteriormente, iria para a Argentina, onde ficaria mais próximo da Bolívia, onde está até hoje. Foi então que ela, a Janine Áñez, ordena um massacre militar que mata e violenta dezenas de indígenas apoiadores de Evo. Garantiu também imunidade para esses soldados envolvidos no massacre. Nesses massacres, a bandeira Uipala, está aparecendo agora no vídeo para vocês verem. Bem, essa bandeira ela é o símbolo dos povos indígenas da Bolívia e povos andinos. Então ela é muito importante para Evo Morales, para o MAS, para a comunidade boliviana. Ela é um símbolo fortemente ligado a essa causa. Então, quando queimaram essa bandeira, isso foi uma agressão muito forte aos povos indígenas da Bolívia. Apesar das críticas que Evo Morales sofreu por estar tentando um quarto mandato, uma quantidade considerada alta, muitos apoiadores e críticos também de Evo entenderam que nada justificava esse golpe de Estado, condenando veementemente essa escalada autoritária que ocupou a Bolívia. Bem, Evo ele se defende da seguinte maneira, que quando ele foi eleito lá em 2005, ele ganhou. Então ele assumiu em 2006, ele depois, com a nova Constituição em 2008, era uma nova era na Bolívia, uma nova fase, ele se recandidatou em 2009. Em 2014, ele se candidatou porque justamente o tribunal entendeu que, como era uma nova Constituição, era uma nova fase, então aquele primeiro mandato ele pertencia a outra situação. Evo então ganha, sempre com grandes vantagens, sempre com aproximadamente 60% dos votos. Foi então que, em 2019, vários movimentos sociais, principalmente indígenas, pediram para que ele continuasse, pois sabia que ele era muito importante para manter esse projeto. Ele era o centro de equilíbrio desse projeto indígena, nacionalista e reformista. Então, há muitos critérios em jogo que as pessoas não entendem, na verdade. É muito fácil falar, tem que acabar e ponto final, mas não é assim. Vamos falar aqui alguns exemplos. O Pacto de San José, da Convenção Americana para Direitos Humanos, assegura esse direito. Então, esse foi um dos elementos que a equipe de Evo argumentou e ele foi atendido. Outro ponto que é muito importante, a Bolívia sempre sofreu com instabilidade política. Evo cresceu numa época em que a Bolívia vivia com um presidente no ano, outro no outro, outro no outro, às vezes 3 presidentes no mesmo ano. Então o caos político na Bolívia sempre foi muito grande. Então isso sempre machucou profundamente o boliviano. Eles nunca tiveram um líder fixo, bem estabelecido, consolidado. Então, percebendo também muito isso, é uma necessidade até histórica e traumática do povo boliviano
ter uma base sólida, ter um projeto consagrado, liderando as bandeiras defendidas. Então, tem muita coisa em jogo, tem muitos traumas que o povo boliviano sofreu. Não vamos nos precipitar. Então, por isso, Evo ficou no poder de 2006 a 2019. Ele ocupou 3 mandatos no total, tendo ganho 4. O próprio Evo, numa entrevista, comentou que a Bolívia já teve um presidente seu no século XIX, que durou 9 anos e foi deposto, justamente por ter sido o melhor em aspectos sociais. Ele teve que fugir exilado para a Europa. Então a gente tem um déjà vu bem parecido, não é mesmo? Evo argumentou numa entrevista para The Intercept que o estopim para o golpe foi o fato que ele escolheu a venda do lítio boliviano para a China e não para o Ocidente. E isso enfureceu completamente a elite boliviana e Estados Unidos. Então isso foi a gota d'água e daí em diante instaurou-se um clima de golpe, que acabou consagrado. Outro ponto que também contribuiu muito para isso é que Evo ele mudou a questão da guerra às drogas, que vigorou nos anos 90, 80 e 70 na Bolívia, para um convívio com a coca. Atenção, vamos ter cuidado, pessoal. A coca é uma planta típica de povos indígenas, nativa da região, e que ela é muito importante para os indígenas mascarem, até por uma questão de altitude, sobrevivência biológica, respiração. Então, a coca em si não faz nenhum mal, ela só ajuda. Agora, o tráfico de drogas da cocaína é outra coisa. E Evo estava tão certo nisso que ele não só conseguiu dar paz aos povos indígenas de consumir coca, como conseguiu reduzir também o seu cultivo, isto é, ele conseguiu diminuir o tamanho das plantações de coca, ou seja, atrapalhando o tráfico de drogas corretamente e preservando o consumo da coca de seus conterrâneos. Ele alega também que a América Latina está vivendo um novo plano Condor, isto é, um plano que vigorou nos anos 70, que os Estados Unidos patrocinou vários golpes militares na América Latina para, em tese, combater o comunismo. Mas a gente sabe muito bem que em praticamente todos esses países não haviam risco de comunismo, e sim governos de caráter progressista, de centro-esquerda, que dariam melhorias sociais. Economia. Bem, pessoal, Evo Morales trouxe, enfim, uma época de prosperidade econômica e estabilidade política, econômica e social que foi muito boa para a Bolívia. Teve forte crescimento econômico, inclusive elogiado por órgãos ocidentais como FMI, Banco Mundial, e aliou isso à melhoria social também. Ele priorizou em seu governo distribuição de renda e reforma agrária para povos indígenas e camponeses excluídos historicamente. Números. Evo reduziu a extrema pobreza de seu país de 36% para 16% entre 2005 a 2015. A pobreza de 60% para 34%. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade do país, caiu de 60 para 44, numa escala de 0 a 100. Aumentou tributos sobre a indústria de hidrocarbonetos, em que a Bolívia é muito rica, e com esse dinheiro investiu em serviços públicos e melhorias sociais. Desempenhou o maior crescimento econômico de toda a América nesse período, inclusive competindo com Estados Unidos e Canadá, tendo o PIB aumentado 327% em seus 13 anos de poder, ou, se preferir, uma média de 5% de crescimento ao ano. Teve uma baixa inflação, em média de 4 a 5% ao ano. Taxa média de desemprego, 4%. Houve também uma desdolarização da economia, reduzindo sua dependência dos Estados Unidos. Esse é o projeto que foi deposto, pessoal. Não é a pessoa física Evo Morales. É esse projeto nacionalista, social, que foi atacado. Voltando à crise política, pessoal, a imprensa de toda a América Latina, inclusive a nossa brasileira, omitiu completamente os fatores que levaram ao golpe, vendendo como uma renúncia com áreas democráticos, o que não foi nada disso. Eles estão omitindo a violência aos indígenas que foram atacados, né? Omitiu a questão histórica de perseguição aos povos indígenas, e Evo é o expoente máximo desse grupo. E a gente sabe que é uma tática muito comum de setores reacionários, que é o que a maioria da imprensa
da América Latina é, com o apoio dos Estados Unidos, de vender a retórica. Quando um governo de esquerda está no poder, muito tempo, a gente tem que tirar ele para proteger a democracia. E quando é o oposto, eles dão golpes de Estado e querem que as pessoas entendam que aquele golpe é democrático, quando não é nada disso. Até porque, pessoal, democracia é um conceito abstrato. Ele não é você chegar só numa urna, você digitar um número, votar e sair. Não é isso. Democracia é feita no dia a dia. Nada adianta você ter um governo que ataca os indígenas, que ataca a pobreza, que aumenta a desigualdade e chamar isso de democrático. Então, é muito mais apropriado dizer que Evo deu melhorias democráticas indiscutíveis, inigualáveis, gigantescas. Me arrisco a dizer, a Bolívia é o país que mais progrediu na América Latina ao longo dos últimos 20 anos. Então, não dá para discutir democracia com quem não aceita o progresso social. Outro exemplo também é que na Europa a Angela Merkel está há mais de 13 anos no poder e ninguém fala nada, trata isso como normal. Então, como a Alemanha faz isso, pode. Mas a Bolívia não. A Bolívia é um mal, é algo totalmente errado, é uma ditadura. É assim que eles tratam, né? A Espanha também tem em sua legislação processos que dão a entender uma perpetuação de poder. Bem, esse ano de 2020, então, depois que o governo golpista da Jeanine Áñez adiou 2 vezes as eleições, enfim, elas ocorreram agora há pouco, em outubro de 2020, dando vitória a Luiz Arce, o candidato de Evo à presidência, em uma vitória arrasadora e esmagadora, reafirmando a vontade do povo boliviano em continuar o projeto de Evo, o projeto do MAS. Luiz Arce ele era ministro das Finanças de Evo Morales e obteve no total 55% dos votos válidos, uma vitória maiúscula. O seu vice é David Choquehuanca, que inclusive ele era cotado para ser o candidato, mas especula-se nos bastidores que ele era um nome muito radical e que seria intragável para o mercado absorver. Então optou-se por um nome mais moderado. E assim como o Evo, Luiz Arce também é indígena. Já Carlos Mesa, de centro-direita, obteve 29% dos votos válidos, foi o segundo colocado, e o radical de direita Camacho obteve 14%. Esse grupo de extrema-direita é o que foi responsável pela bandeira Uipala, já falada, queimada, e por radicalizar o clima na Bolívia. Ao longo do ano 2020, essas forças golpistas ventilavam comentários alegando que uma volta do MAS ao poder não deveria ser aceita e deveria ser reprimida veementemente. Porém, essa vitória arrasadora, ela praticamente cessou qualquer animosidade golpista, porque o respaldo popular foi muito grande. Então, ficaria difícil dar um novo golpe dentro do golpe, com uma pessoa que ganhou com 55% dos votos. Então, pessoal, e o que vai acontecer de agora em diante? Bem, isso é muito difícil de prever, mas como historiador, eu ventilo algumas opções. Uma, que é difícil de acreditar, é que a direita vai aceitar. A princípio, nos últimos dias, ela reconheceu a derrota nas urnas. Mas o que ela pode fazer? Será que ela vai dar um golpe futuramente? Será que ela vai tentar corromper o governo de Luiz Arce e tentar endireitá-lo, como aconteceu no Equador com Lenín Moreno? São várias opções que podem acontecer. No momento não é possível cravar nada, apenas vamos esperar, mas eu acredito que Arce vai governar, porém com muita dificuldade. E como isso afeta a sua vida e o Brasil? Bem, pessoal, a América Latina é um bloco no mundo geopolítico, então a vitória de Arce dá um oxigênio para a esquerda latino-americana e entusiasma o retorno de líderes esquerdistas ao poder. E isso pode acontecer sim, países como o Brasil, com Lula, pode acontecer em vários outros. No Chile, agora, a gente está tendo uma nova constituição oposta ao direitista Pinochet. Então, a gente teve também na Argentina a volta do grupo peronista. Então, é possível sim que isso dê um vento à esquerda na América Latina. Bem, pessoal, as fontes usadas nesse trabalho que estamos agora vendo foram a The Intercept, o jornal El País, o Instituto Nacional de Estatística da Bolívia, uma espécie de IBGE de lá,
e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL. Bem, pessoal, valeu por hoje. Lembrando, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!